Olá, muito bom dia, dia mais que especial hoje. Nós vamos receber aqui o Fábio Scanavino. Daqui a pouco ele vai estar ao vivo com a gente para a gente poder começar a nossa live. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Scanavino já está na área. Vamos lá. Cacá Beckdorf. Ô louco, rapaz. Já começamos a todo vapor. Vamos lá. Scanavino, vai aparecer o convite aí para você. Você só entra com a gente ao vivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Instantinho só, pessoal. Papo hoje muito bacana. Olha a Carol aí também. Carol, obrigado. Bom dia. Vamos lá. Tiagão. Um minutinho só. Vamos lá, pessoal. Deixa eu deixar os comentários. Mateusão também entrou aqui. Deixa eu deixar o nosso PIN aqui da comportamento digital. Está tudo ok. Isso. Muito bom, muito bom. Foi, vamos lá. Fixar comentário. Isso aí. Scana, se você estiver na área, o convite apareceu para você aí. É só clicar, tá bom? E aí a gente já entra a todo vapor. Te adicionei aqui também, Scana. Aê, Olá, rapaz! tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo bem. Bom dia, Ah, Scana. bom dia, tudo bem? Graças a Deus, muito bem. Então Cara, tá. primeiramente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de fazer esse bate-papo. A gente já tinha programado algum tempo atrás, mas eu sei da sua agenda. Cara, e eu quero fazer aqui o primeiro registro, né? Pô, o Fábio Augusto Silva Scanavina, meu amigo, meu brother, meu irmão. Cara, esse cara é responsável por grandes conquistas na minha vida, profissionalmente e socialmente. Você sabe do que eu estou falando. Você Então, sabe que a coisa assim, fica séria quando a pessoa fala seu nome inteiro, né? Jesus, eu não sei quantos anos alguém não falava meu nome inteiro. você vê que a gente é muito próximo, mas pô, o Scanavino, ele tem uma história que é, cara, muito bacana. Cara, é diretor hoje corporativo do IBC, palestrante, trainer, master coach, mas eu não quero dar nenhum spoiler aqui não. Scanavino, por favor, se apresente e conta um pouquinho da sua história para todos irmos para a mesma página. Legal. Bom dia aí, galera. Obrigado, Rony, aí pelo convite. São muitos anos de história mesmo, né? Muita amizade, tem muita conquista junto, isso é bem legal. E depois, quando a gente acaba confluindo isso para uma vida profissional, né? Fazer algo em conjunto é mais gostoso ainda, mais prazeroso. Então, obrigado aí pelo convite, pela live. Espero que eu possa contribuir hoje com a galera aí com algumas dicas, né? O pessoal que queira saber um pouquinho mais do que a gente está fazendo. Você já falou meu nome inteiro, né? José Felipe Scaravino, hoje mais conhecido. Eu hoje sou diretor da área de soluções in Company, do Instituto Brasileiro de Coaching. Então, nosso dia a dia aqui é falar com empresas, gestores de RH, gestores de venda, diretores, presidentes. E além, né, de fazer esse trabalho, esse papel de vender projetos de treinamento, de coaching para empresas, eu também faço entregas, né? Então, como palestrante, como trainer, como coach em empresas, mas também nas turmas abertas do IBC. Então, acho que o IBC hoje ele é muito conhecido no Brasil
pelos treinamentos, especialmente em coaching, né? O nosso PSC, Professional Self Coaching. E eu também sou um dos trainers, então, nas formações em coaching, nas formações de vendas, de liderança, o speaker, que é o nosso curso de oratória, então tem aí uma atuação bastante relevante em termos de entrega também, não só de gestão e liderança aqui dentro. Cara, nós estamos falando em presença em mais de 50 cidades do país e mais de 200 mil pessoas impactadas, certo? Se a gente olhar para os números do IBC como um todo hoje, já foram mais de 90 cidades no Brasil. Nós temos alunos em mais de 40 países hoje, alunos que ou vieram para fazer o curso ou que fizeram o curso fora do Brasil. Eu tive aí a oportunidade, nos últimos 12 meses, de dar um treinamento nos Estados Unidos, fizemos lá em Nova York, fizemos treinamento também em Portugal recentemente, né, 2 meses atrás, quase que eu fiquei preso lá, acho que uma semana a mais. O Covid tinha me pegado em Portugal e eu estava lá até hoje, porque foi bem na época, né, que estourou o lance do Covid. Sim. Então, se nós olharmos para o número total de alunos, já passou de 1 milhão de alunos, né, que a gente tem em todas as plataformas, contando também os cursos online que nós temos. São mais de 20 cursos, então nós somos bem conhecidos pelo coaching, mas tem curso de oratória, tem curso de vendas, de liderança, várias formações em coaching, business, personal, ericksoniano, master. Então é uma gama bastante profunda aí de Show de bola. produtos, de serviços, e de clientes são mais de 1 milhão, né? Então a gente atingiu um número bastante grande aí, graças ao nosso fundador, né? A gente tem que dar as honras a ele também, né? O José Roberto Marques, que é nosso presidente, grande mestre que eu tenho aqui, é um cara bastante visionário, um empresário bastante arrojado. E como dentro de sala de aula, eu falo que ele é o maior de todos, eu brinco com isso, né? Mas eu acho isso mesmo. Já fui fazer alguns cursos internacionais, recentemente até com o Tony Robbins. E o Zé, ele tem efetivamente as suas qualidades, aí tem o seu lugarzinho especial no mundo. Se a gente fosse fazer um viés lá linkando com o passado, Scana, vamos voltar à sua trajetória profissional. E aí você pode até agregar, porque muita gente quer consumir, quer entender essa trajetória. Bom, o Scanavino é o cara do marketing. Eu estou falando aqui com um especialista, um cara que já teve a campo, que já contribuiu com grandes corporações. Scana, vamos voltar na página 1 lá e explica um pouquinho dessa sua trajetória para a gente poder concretizar aqui a sua posição de diretor hoje numa das grandes corporações do Brasil. Vai, divide com a gente. Sabe que uma das coisas que eu ouvi o Steve Jobs falando uma vez era que ele tinha feito muitos cursos na vida dele e que ele não entendia muito bem, né? Porque foram coisas muito diversas, né? E eu lembro dele contando que ele fez um curso, um semestre na faculdade lá uma vez, sobre caligrafia. Isso lá nos anos 80, né? E aí depois de muito tempo, já com a Apple famosa tal, ele começou a falar um pouco da carreira dele e ele tocou nesse assunto. Ele falou, às vezes a gente estuda algumas coisas que a gente nem sabe direito o porquê, mas lá na frente a gente vai entender como tudo isso vai formando quem nós somos, nossas habilidades, nossas competências. E uma das primeiras grandes diferenciais da Apple foi ter as grafias diferentes, né, mais bonitas, mais arrojadas, que fez um diferencial muito grande lá no começo, né? Hoje em dia isso já não é tão válido assim. E eu gosto de falar isso porque o meu começo foi trabalhando como voluntário. Então, tenho um trabalho lá desde os 15 anos de idade, numa ONG americana, né, chamada CISB, e essa ONG ela me deu a oportunidade de fazer trabalhos não só no Brasil, mas fora do Brasil também, Canadá, Áustria, Noruega, e era um trabalho basicamente de você conviver com pessoas de diferentes culturas e participar de diversas dinâmicas e treinamentos para que as pessoas pudessem ter um convívio mais pacífico. E um convívio mais pacífico através do conhecimento entre elas, né? Então, muitas vezes as pessoas perguntam, Fábio, sobre missão de vida, sobre propósito. E uma das primeiras perguntas que eu faço para as pessoas é: o que você faria de graça? O que você curte tanto fazer que você faria até de graça, né? E o meu começo de vida foi assim. Foram 7 anos trabalhando como voluntário, sem ganhar nada, fazendo isso, e eu amava, né? Tinha uma paixão muito grande por isso. E por gostar dessa parte internacional, fiz faculdade em administração, com ênfase em comércio exterior.
Mackenzie, trabalhei na Nestlé, É na isso área de aí. relações internacionais, no comércio exterior, então vender produto para outros países, cuidava muito da parte asiática lá na época. E aí fui estudar marketing, porque entendo que vendas está totalmente ligado a marketing, uma coisa não existe sem a outra. Então foi um MBA lá na ESPM, em marketing. Passei a trabalhar numa trading, a gente fazia essa parte internacional também. E aí sim, foram 5, 6 anos focados em marketing para trazer esses produtos internacionais, fazer essa relação com empresas, muito focado no B2B. Mesmo na Nestlé ainda era focado em B2B, né, porque a gente vendia ou para outras subsidiárias ou para distribuidores. Então, o trabalho B2B sempre foi muito forte. Tinha uma vontade de empreender, tinha uma vontade de ser dono de empresa. Então, tive desde empresinhas pequenas, como loja de roupa infantil, né? Para quem não sabe, eu tive loja de roupa infantil, estacionamento de carros, né? Lava-jato, coisinhas pequenas, microempreendedorismo. É isso Porque eu aí. sempre tive essa vontade, né, de empreender. E aí fui, na verdade, para a ISAT, que foi uma empresa onde nós trabalhamos juntos aí muitos anos. Comecei Exatamente. lá como vendedor, fui para gerente, diretor e até me tornar sócio da empresa. Uma empresa que, poxa, durante quase 10 anos que eu fiquei lá, acabei fazendo uma empresa de tecnologia, né, no LMS, webcast, isso que a gente está fazendo aqui, É isso aí. pioneira no Brasil, né, mais de 20 anos fazendo isso. E Nessa aí época a gente meio que desbravou um sertão, né? foi desbravando Porque nós certo, tínhamos foi um mesmo. campo com as 100 maiores empresas aí do país como foco e nós fomos, né, tateando para poder entrar nesse mercado que foi, porra, um baita de um projeto, né, Scana? Puta, show O de bola. webcast, e depois falar de ensino à distância, né, que hoje está super em alta, mas se a gente olhar 15 anos atrás, quando a gente começou isso, fomos pioneiros, né, desbravando. E aí fui estudar tecnologia, então, a pós-graduação na GV, em tecnologia da informação, e comecei o meu desenvolvimento como líder. Então, na primeira etapa, eu falei, poxa, como é que eu melhoro como líder? Eu lembro que eu não era um dos melhores líderes do mundo, eu era o que a gente chama hoje de chefe, né? Meio carrasco, duro, focado no resultado. O Rony está rindo porque ele sabe bem disso. Mas num dado momento a gente amadurece, né? E começa a É, perceber que, pô, não tá legal, vamos melhorar essa liderança. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso de transformação pessoal e depois eu contratei um coach para trabalhar a minha liderança. E eu me apaixonei pelo método, eu me apaixonei pela metodologia de tocar o ser humano, desenvolver as pessoas, tanto pelo curso de transformação pessoal, de inteligência emocional, quanto pelo coaching, né? E aí depois eu falei, poxa, eu vou fazer o curso de coaching, e na verdade no começo não era para ser um coach, que ainda é a maior parte das pessoas que faz curso de coach conosco, elas não querem viver da profissão de coach. Elas querem usar as habilidades de coaching para liderar, para gerenciar pessoas, para ter um maior sucesso com pessoas. E a minha história é exatamente essa, né? Então, os primeiros cursos que eu fiz de coaching, de programação neurolinguística, foi para melhorar em vendas, foi para melhorar na liderança, né, como pessoa. E me apaixonei, e aquela coisa, sabe, quando um mosquitinho pica, né? E eu comecei falando da minha trajetória como voluntário, porque era isso que a gente fazia lá atrás. Então, há mais de 20 anos, quase 25 anos, de graça, o que a gente fazia era treinamento para as pessoas, tocar a vida das pessoas. E para mim foi um voltar, né? Aquela coisa do, a sua missão, seu propósito sempre esteve aí, perdeu um pouco no caminho, mas voltou. E aí, de lá para cá, são, poxa, mais de 8 formações em coaching hoje, show várias de bola. internacionais, né? Formação lá em Ohio, nos Estados Unidos, em liderança e gestão estratégica, formações com o Tony Robbins, que é tido hoje como o maior coach do mundo, imersão com ele de 7 dias, né? Uma semana lá com ele. Ninguém acredita, mas são 14, 16 horas por dia de treinamento, né? A gente fala em Oh, treinamento imersão, no Brasil. literalmente. A gente fala em treinar das 8 às 8 aqui, o pessoal fica assustado. Lá não tem para almoçar, não tem hora para jantar, é uma imersão gigante, é isso que faz o sucesso dele, né? E aí vim para o IBC porque estava fazendo as formações aqui e recebi um convite para vir trabalhar nessa área de soluções em company, né, de atuar com empresas, como diretor e também para ser trainer, para ser coach aqui. E agora já se vão 4 anos de Instituto Brasileiro de Coaching, são mais de 30 mil pessoas que estiveram comigo presencialmente. Online eu não sei fazer essa conta. Agora acho que vai explodir, né, com os cursos virtuais.
30 mil pessoas presenciais, são mais de 5 mil horas de treinamento e coaching. E é uma grande paixão, né? É uma grande vontade de fazer isso da vida. Bom, eu avisei que o nosso convidado era de peso hoje. E nós estamos falando de um braço corporativo que passa sobre a sua direção de empresas como Magalu, L'Oréal, Unilever, cara, dentre outras, né, que hoje é atendido por esse braço estratégico aí do IBC sobre a sua tutela. Cara, a pergunta é, vamos diferenciar, vamos dividir a nossa live aqui em questão de mercado e profissional. Pergunta direta. Pensando hoje no profissional, no seu histórico, daquele empresário, de repente, que quer buscar essa capacitação, quais as características, quais as competências para poder liderar no mercado que nós chamamos de digital, né? Vamos lá, Scana, dê Perfeito. uma visão para nós aí. Eu gosto muito a gente fala muito sobre liderança aqui, gestão, e não existe um super líder, né? Mas se ele existisse, um super líder, e a grande missão nossa é olhar para os grandes líderes do mundo, entender o que esses caras fazem de bom e criar um modelo para que eu possa transferir isso através de aprendizado para outras pessoas. E essa é uma pergunta que fazem muito. O que eu estudo, o que eu aprendo para ser um grande líder? E aí, falando de modelagem, né? Olha para o outro, vê o que ele é bom, aprende, olha para o outro, vê o que ele não é bom, o que ele faz de ruim e não faz, né? Porque o aprendizado também funciona assim. A gente cria um modelo, né? E a gente percebe nos grandes líderes 3 grandes pilares, que são pilares que todo grande líder tem. Então, o primeiro pilar, dá resultado. Não existe nenhum grande líder no mundo que se tornou um grande líder sem dar resultado, tem que dar resultado. E olha, quando eu falo de liderança, você pode estar falando de espiritualidade, Buda, Jesus Cristo, você pode estar falando de empresas, aonde for. Você vai ver que o resultado veio antes deles falar, esse cara é um grande líder. Né? E aí tem 3 grandes competências que você pode trabalhar e desenvolver, e acho que o segredo, se é que existe o segredo, é sempre se desenvolver, é nunca parar de se desenvolver. E a primeira das características dentro do pilar de resultado é ter criatividade. Hoje, o grande palavra do momento, né, inovação, ser criativo, e para esses 2 meses que nós estamos vivendo de pandemia, acho que isso nunca foi tão forte. Recriar o seu negócio, refazer o seu business, pensar de forma diferente, ao invés de ficar em casa. Né? Tem algumas empresas de ensino, de cursos livres, até concorrentes nossos, que ainda estão parados, que ainda não fizeram nada online, né? Eu acho, como é que esses caras vão sobreviver? Como é que passa por uma crise, né? Então, criatividade, a inovação é uma grande competência. Flexibilidade seria a segunda grande competência dentro desse ponto, que tem a ver com isso que a gente está falando aqui, fazer coisas diferentes, tentar coisas diferentes, tem a ver com o modelo ágil de gestão e de criação de coisas novas que nós vivemos no mundo. Então, como é que eu sei o que eu tenho que fazer que vai dar certo? Você não sabe. Essa é a grande pegada hoje, né? Ou seja, você tem que fazer, tem que testar, deu certo, continua, aprimora. Deu errado, o que você aprende com isso? Faz uma coisa diferente. Então, a flexibilidade está nisso, né? Fazer diferente. E ter muita resiliência, né? O foco em execução. Estava lendo ontem um artigo do Tony Robbins sobre o que faz os grandes empreendedores. Esse é o número 1. Resiliência, execução, faca na caveira, ir para cima, sempre acreditar que vai dar certo, né? Então, primeiro pilar, Rony, assim, resultado, criatividade, flexibilidade e resiliência. Sim. Tem que ter essas 3 grandes características e tem que trabalhar com força nisso. A gente vê isso nos grandes empreendedores do mundo. Só que a gente também vê uma outra característica, que é o cara que é muito faca na caveira, se ele não olha para dentro, se ele não se cuida, ele acaba virando uma pessoa mais arrogante, mais difícil de relacionamento, que era o que a gente chamava do Steve Jobs, né? Ele tinha essas 3 características, só que não sabia se relacionar muito bem com as pessoas. Então ele tinha uma dificuldade, e aí tinha o Wozniak lá que fazia esse trabalho, mas o segundo pilar é o pilar do relacionamento. Se você quer ser um grande líder, você tem liderados, você tem pessoas para trabalhar contigo, e aí dentro desse pilar nós vamos falar da inteligência emocional, autoconhecimento, empatia e comunicação. Então, se tem 3 grandes características no pilar de relacionamento, é você primeiro se conhecer, para não estourar, para saber gerenciar suas emoções, para ter energia, foco no presente. Empatia, que é saber efetivamente se relacionar com as outras pessoas. Então,
entender não só o que a pessoa está falando, mas o que ela sente, o que está por trás daquilo que ela está dizendo, como ela está se sentindo. E nós estamos passando esse momento de o começo da pandemia, antes de vai para home office, não vai para home office. A Exatamente. gente começou a receber pessoas que traziam já um atestado porque queriam ficar afastadas. E aí você pode, se você não é um bom gestor, você pode, poxa, como assim? Agora que eu estou precisando, as pessoas estão me dando esse migué, né? E na verdade o que você tem que entender é que estava todo mundo com medo. Estava todo mundo com muito receio do que estava acontecendo. E isso para você é um aviso do tipo, cara, toma uma atitude. Ouça É as isso. pessoas, veja o que elas estão falando. É você que tem que tomar essa ação, né? E a terceira grande competência é a de comunicação. Então, se você é um grande líder, você tem que saber, primeiro de tudo, ouvir. E acho que o coaching ensina muito isso. Para ouvir, você tem que saber fazer boas perguntas, né? Perguntas Exatamente. certas, melhores perguntas. A gente que trabalha aí, você trabalha muito com marketing, né? Nada como boas perguntas para um bom briefing. Sem uma pergunta boa, o briefing sai todo torto, você não só consegue fazer seu trabalho. Para nós que trabalhamos com vendas, se você não souber fazer pergunta, que proposta você vai entregar para o seu cliente? Então, a Sem pergunta diagnóstico, você não tem receita certa, né? nenhuma, né? Sem chance nenhuma de fazer uma boa proposta, uma boa entrega. E para a liderança, mais ainda, a sua assertividade na hora de responder, né? A gente tem Tá. ainda um paradigma de líder bom é aquele que fala tudo que tem que fazer. Não, o líder bom é aquele que consegue trazer boas pessoas diferentes, ouvir, entender as boas ideias e, em consenso, criar uma solução, né? É diferente hoje o paradigma de liderança. E o terceiro pilar, só para a gente finalizar essa etapa, é o de responsabilidade. É o líder que traz para si, que toma para si a responsabilidade de fazer as coisas. Que não terceiriza, que não joga a culpa nos outros, né? Então é ter gestão de si mesmo, e gestão de si mesmo é saber para onde você vai. Não tem nada que arrasta mais do que ter um sonho e as pessoas quererem seguir esse sonho com você. E esse é um Exatamente. problema grande que a gente vê nas empresas ainda. As pessoas não sabem para onde elas estão indo. Elas sabem o que elas têm que fazer, mas elas não têm a menor noção do para que serve, onde é que chega com aquilo, qual o propósito. E toda empresa tem um propósito. Se você tem uma empresa, se você vende um produto, é porque você ajuda de alguma forma a Sim. sociedade. Esse é o propósito, né? Então, trazer mais pessoas que querem fazer parte desse propósito contigo. Para daí ter a segunda grande competência da responsabilidade, que é formar um time. Pessoas com objetivos em comum, trabalhando junto para construir algo diferente. E o terceiro ponto é ter o senso de dono. Aquela coisa do olhar para o negócio, para o business, como se fosse seu. E não apenas para o seu departamento, não só para a sua área, né? É ter um entendimento muito mais amplo do que significa os seus fornecedores, todos os departamentos internos e os seus clientes. Então, é esse olhar. Então, quando a gente fala de liderança, Rony, resumindo, são três grandes Caramba. pilares, e cada pilar tem três competências, né? Então, são 9 Sim. grandes competências. Qual que é o segredo? Nunca parar de se desenvolver em nenhum deles. Show de Por bola. isso que é tão complexo você ser um grande líder, né? Como inspirar pessoas? 9 competências. Como motivar? 9 Nota. competências. Então, o tempo todo a gente está batendo em cima disso e treinando muito as pessoas, né? Nesse Sim, momento de sim. pandemia, entrando um pouquinho nesse assunto mais atual, o que a gente começou a perceber é que as pessoas estão em casa, quem pode, né, está em casa, alguns já estão trabalhando nas empresas, Sim, mas está sim. aumentando muito a violência doméstica, porque as pessoas não estão acostumadas a ficar muito tempo juntas, e aí o relacionamento, se não é bom, ele fica ainda pior. Eu acredito, infelizmente, que nós vamos ter divórcio pra caramba depois dessa pandemia. Está Insano, né? aumentando tristeza, depressão por causa do medo, né? Como é que a gente vai sair disso? O que vai acontecer? Será que eu vou pegar essa doença? Será que alguém que eu conheço vai morrer? Será que algum familiar meu eu vou perder? Então, esse medo, a insegurança da saúde, com a insegurança financeira, profissional, porque vários negócios já quebraram e outros vão quebrar ainda, Fato, fato. traz uma tristeza e o fato de você não ter informações boas para saber assim, olha, em julho vai melhorar, em agosto vai melhorar. Como você não sabe, vai criando uma incerteza de futuro. Incerteza de futuro, de novo, insegurança, tristeza, depressão, que já é uma Sim. doença muito alta no Brasil, né, em termos de evolução, Sim. vai aumentar mais. E a gente está sentindo isso nos nossos clientes. Olha que interessante. Nós trabalhamos aqui a minha área com pessoa jurídica, com empresa. Sim. E Uhum. nesse momento, o pessoal está apreensivo. Poxa, eu vou investir num treinamento de liderança, eu vou investir num treinamento de vendas, eu não sei nem se eu vou precisar demitir gente agora.
qual que nós estamos entrando, qual que foi a nossa inovação, a nossa criatividade, né, em termos de produto, de serviço. Poxa, vamos oferecer agora para a pessoa jurídica, para a empresa, um treinamento que não é para a empresa, que é É para a isso aí. pessoa física, que é para os colaboradores deles. Então nós entramos agora com um coaching em grupo que é feito ao vivo, como nós estamos fazendo aqui, através Claro, das plataformas, falando de inteligência emocional. show de Por bola. quê? Porque as pessoas estão em casa com tristeza, com depressão, o marido, a esposa brigando, os filhos em casa junto, tendo que estudar virtualmente, que nunca fizeram na vida, ou de férias, e eu tenho que trabalhar home office. Como é que eu gerencio tudo isso? As pessoas estão ficando estafadas, estressadas. Então, o que a Sim, gente vem oferecendo hoje de trabalho para empresas, e aí vem um pouco já do, pô, o que vocês estão fazendo de novo, né? O que vocês estão fazendo de eu diferente? queria pegar até esse gancho seu, o Scanavino, porque assim, olha, no fundo, a gente está falando, né, porra, você deu um overview em questão da estrutura como profissional e como ser humano, cara, muito clara. No fundo, a gente está falando pessoa a pessoa, é peer-to-peer, né, cara? Assim, a gente trata com pessoas, a gente lida com pessoas, a gente se relaciona com pessoas. Quando a R Samurai ela olha para um negócio, eu procuro estourar a bolha, né, como diagnóstico e falar quem é a pessoa que está conectada do outro lado, qual a informação que essa pessoa vai querer receber e como a gente vai contribuir de alguma forma ou outra para que a gente comece um relacionamento. E aí eu tenho uma curva de aprendizado, aí eu trago a pessoa para entender aquilo que eu estou oferecendo e vai fazer de alguma forma ou outra, vai beneficiá-la. Mas por que eu falei de pessoas? E você, de uma forma traduzida, disse assim, poxa, as pessoas pararam, muitas delas, né, até congelaram, e estão na esperança de que algo possa acontecer. Vamos falar de uma receita, e aqui, até trabalhando com dicas, como vocês passaram por esse momento e o que o profissional ele pode fazer, talvez unindo essas variáveis para ele partir para cima e não estagnar e ser engolido por essa onda. É. Ô, Rony, uma das coisas que mais paralisa as pessoas é o medo, né? E eu gosto de explicar o acrônimo da palavra medo em inglês, que é a palavra fear, né? Sim, É o FEAR, que é o False Evidence Appearing Real. Então, é uma evidência falsa que parece real. Né? Porque tem o medo de verdade, que é aquele assim, tem uma cobra venenosa aqui do meu lado. Cara, se eu posso morrer. Isso significa perigo para a minha vida. Né? Então, eu fujo. Né? tá. Agora, tem o medo de mentira, que é esse fear que eu falei. O que é o medo de mentira? Medo de barata. Né? Tem gente que acha que barata come gente. Né? Você já viu barata matar alguém? A pessoa morrer de barata? Então, assim, isso é um medo que você inventou na sua cabeça. É isso aí. O medo da barata ele é pequenininho, não te faz mal nenhum, só deixa você um pouco em pânico quando você vê uma. Agora, os medos que a gente cria na nossa cabeça, que é, poxa, eu não vou ter futuro, minha empresa vai quebrar, minha família vai passar fome, eu vou passar necessidade. São muitos medos que a gente vai criando na nossa mente. E quanto mais a gente dá foco nele, mais ele aumenta e mais ele se torna real, porque a nossa mente não sabe a diferença entre realidade e mentira. Se você ficar focando e contando para ela que vai dar errado, você vai passar necessidade, provavelmente isso vai acontecer porque você vai construir esse futuro, né? Sim, Só que isso te paralisa hoje. Então tem muitas empresas e pessoas que estão paralisadas e paralisadas por causa desse medo. A gente fala em sim. estresse, né? Pô, a gente está estressado. O estresse é só um outro jeito de falar estou com medo, tá? Por trás do estresse tem o medo de alguma coisa. É o que eu trabalho muito com empresário, diretor, você fala, estou estressado, tá? Você está com medo do quê? Tá. Tá com esse medo? Você está com medo de ser demitido? Você está com medo de não entregar o projeto? Você está com medo das pessoas verem que você não é tudo isso? Você está com medo do quê? Né? E esse medo paralisa as pessoas. E tem muita gente paralisada, tem muita gente esperando a pandemia passar e ninguém sabe quando isso vai acontecer. É importante a gente falar nisso, não tem previsão. Eu estou vendo todo dia, a gente estuda todo santo dia, vários estudos matemáticos, previsões do que vai acontecer, muda todo dia. Fato, Né? A gente está fato. olhando um aqui agora que está falando que em São Paulo chegou no pico. Né? Só que quando a gente olha pico, a gente pensa assim, né? Aham. Subiu e agora desce de uma vez. Não, pode ser que esse pico permaneça por muito tempo. A gente não Sim. sabe, né, quanto tempo isso vai ficar. E aí, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia,
é efetivamente se movimentar e fazer coisas diferentes, mesmo com medo. Porque a única certeza é que se você fizer alguma coisa diferente, você vai ter algum resultado diferente. Fato. Né? Ontem eu estava no Instagram olhando a Camila Farani, que é uma grande empreendedora, e ela postou algo assim, vou responder os primeiros 50 comentários. Coloca o que você faz e eu vou te dar dicas para você efetivamente fazer coisas diferentes na pandemia. Eu vou te dar ideias. Né? Ótimo. E isso é uma coisa que eu estou vendo muito na pandemia. As pessoas venderem o serviço chamado consultoria. Porque o que ela estava vendendo ali era de graça, um Sim. serviço chamado consultoria, que ia trazer para ela uma imagem. Né? Ela estava reforçando a imagem de empreendedora dela. E uma coisa super ousada, coloca o seu aí. E eu li um lá que era assim, poxa, eu faço tatuagem. Puta, o estúdio do cara está fechado. Ele não consegue fazer nem em casa, nem em lugar nenhum, porque ele está proibido de fazer aquilo. É uma coisa que tem contato pessoal, ou seja, super difícil de realizar, né? E aí ela colocou uma coisa que foi assim, cara, eu acho que você devia fazer promoção de pré-venda. Né? É isso aí. Uma boa ideia, né? E depois eu fiquei pensando, pô, o que mais eu poderia falar para essa pessoa? E, de novo, não tem certo ou errado. Agora é uma hora de você testar muitas coisas novas. As certas, fica com elas e investe mais. As erradas, você descarta. Mas você tem que tentar fazer coisas novas. Eu fiquei pensando, poxa, e se esse cara vendesse uma consultoria? Porque todo produto vai embutido um serviço. Então, Sim. eu compro um celular da Amazon, por exemplo. Qual que é o serviço que a Amazon me oferece? Ele me oferece um prazo de entrega melhor, um prazo de pagamento melhor. Então, ele está oferecendo serviço junto. Eu fui comprar Sim. agora um presente Dia das Mães, né? E o produto que eu queria comprar tinha em várias empresas. Na Magalu, que é o nosso grande Cliente. cliente aqui. E lá tem revendedores internos, né? Hoje os portais Sim. são grandes revendedores. Então, por que eu comprei em um e não comprei no outro? Porque eu procurei aquele que me entregava mais rápido. É isso aí. É isso aí. Então, olha, Você eu não sabe, comprei o Scana, produto, eu comprei o serviço. a gente Eu pode. não comprei o produto. É isso aí. A gente pode até. Não quero que você perca o raciocínio, não, mas vamos pensar na empresa, dentro dessa régua, qual percentual você está inserido digitalmente. Cara, uma prestadora de serviço que faz tatuagens, ela está meio que zero, né? Porque ele precisa da pessoa. Mas reinventar agora e fazer com que a minha régua ela evolua, vai fazer toda a diferença, cara. Exato. O que eu fiquei pensando para o serviço de tatuagem, olha que interessante você falou, né? O que eu poderia dar de dica para esse cara, se eu tivesse que dar uma dica para ele, né? Uma consultoria. E essa é a nova maneira de vender, consultoria, Sim. de graça. O que eu diria para ele é, cara, além da promoção na pré-venda, eu acho que você pode fazer uma coisa virtual que é perguntar para as pessoas o desenho que ela quer, construir esse desenho, dá para ela analisar, porque uma das coisas que a gente vê na objeção à tatuagem é, vou fazer um negócio e vai ficar marcado para sempre. Sim. E o que a gente vê muito em quem já fez é retoque. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria uma coisinha diferente. Então, ele tem a oportunidade hoje de oferecer de forma virtual, porque é só tirar uma foto do negócio, mandar, a pessoa retorna com a crítica, né? Ah, eu queria mudar aqui, eu queria mudar ali. Ou seja, ele pode fazer um pré-venda e oferecer um serviço de consultoria que é, ó, eu faço o desenho, te mando, você analisa, me retorna, eu refaço. Então, ele já está fazendo o trabalho que normalmente ele vai fazer na hora, lá no estúdio. E às vezes a pessoa Sim. não pensou tão bem ou gostaria de um detalhe diferente. Então, o que nós estamos fazendo? Usando a plataforma digital para ele Isso. fazer essa tradução das imagens. Estamos fazendo um Uhum. serviço de consultoria. Então, olha só como consultoria, plataforma digital e ensino são os três grandes motes, né? É isso Independente aí. do seu produto, tudo que você puder colocar hoje de tecnologia usando a plataforma, e a gente está fazendo uma live pelo Instagram, mas você poderia estar conversando com alguém pelo WhatsApp, né? Hoje Fato? está tudo muito fácil. Manda uma foto para a pessoa, oferecendo uma consultoria que é o meu serviço, não só o produto em si, né? E claro, aí você vai ter toda a questão de valor, preço, né? Como é que você entrega isso? E voltando no exemplo que eu estava dando, eu queria um produto, esse produto ele existia em várias lojas, o preço era extremamente similar, mas o que eu comprei Uhum. não foi isso. O que eu É comprei foi isso. da loja que me entregou da maneira mais rápida. Show de Então, olha bola. só, o que eu comprei foi o serviço no final das contas. Isso fez a diferença. Não foi o produto. E a gente não se atenta para isso, né? A gente foca muito no produto, produto, produto. E isso é uma coisa que a gente trabalha com quem vende commodity, né? O pessoal de commodity fala, pô, mas como é que eu me diferencio? É commodity, né?
você se diferencia através do serviço que você entrega junto com o seu produto. É isso que vai fazer a diferença. E relacionamento. São os dois grandes diferenciais que entregam hoje. Então, as dicas mais práticas hoje, Rony, é você usar muito teste. Tem que fazer coisas diferentes. A gente não sabe se vai dar certo, aí que tá. E é com isso que você tem que lidar. E aí tem uma outra coisinha muito importante. Eu falei do medo, mas nós aqui no Brasil temos uma dificuldade muito grande de lidar com o erro. Porque nós somos educados de uma maneira que, assim, se você erra, você é punido. Tanto na educação quanto em casa, né? Errou, apanhou. Errou, tirou nota ruim, não passa de ano. Não passa de ano. E o erro, na verdade, ele serve para a gente aprender. Sim. Porque a parte boa de você errar é que você já sabe o que não dá certo. Só que para saber o que não dá certo, automaticamente você tem que saber o que dá certo. Quer fazer algo diferente, quer fazer de um outro formato. É ter o aprendizado. Então as pessoas estão estagnadas, estão paralisadas ainda no medo de fazer e dar errado. É isso aí. Ou na paralisia do não saber o que fazer. E a coisa é muito mais simples do que a gente imagina. É simplesmente fazer algo diferente do que você está fazendo. Deu certo, investe mais. Deu errado, aprende e leva isso para fazer algo novo. E nada mais é do que como o mercado digital funciona, né, Rony? Aí você pode dar aula para gente. Fábio, eu fiz uma campanha no Facebook, eu fiz uma campanha no Google, eu fiz uma campanha no Instagram. Qual que deu mais certo? É simples. Investiu, qual que deu mais retorno? É essa que dá certo, investe mais. Exatamente. Não tem como ter certeza antes de fazer o negócio. Só fazendo que a gente vai ter certeza, né? Você falou agora há pouco sobre essa questão de comportamento do fazer. E agora, se a gente traduzir para os dias atuais, e eu vou fazer aqui um paralelo com o mercado americano, né? Fale rápido, teste rápido. A internet nos proporciona todas essas possibilidades. A gente tem a oportunidade de falhar rápido. E esse momento é muito convidativo. Mas vão se destacar aqueles que fizerem. Então, por exemplo, Scana, a gente tem cases em diferentes segmentos. Eu tenho construção civil e eu tenho CRM, prestadores de saúde, né, que se reinventaram. Cara, eu posso fazer análise do meu ambiente de um cliente que está do outro lado do país através do celular. Grava, eu faço o meu diagnóstico e depois a gente volta a conversar. Isso cabe para médico. Eu tenho um cliente endocrinologista do Paraná, tem um osteopata daqui da nossa cidade. Então, assim, o que eu posso fazer numa prévia? Né? Eu posso, de repente, te atender agora e, de repente, até cobrando menos. E depois, quando as coisas retomarem, a gente se acerta. Ou seja, as possibilidades estão aqui. Traduzindo para o marketing, para vendas, a gente tem sim oportunidade de entender o que o outro vai absorver. E nós temos tempo agora. Por que não fazer? Longe de congelar e fazer com que a coisa ande. Acho que é isso que nós precisamos. Fazer a coisa andar. Scana, uma pergunta... Por exemplo, você falou da Magalu aí, olha como... Eu ia fazer uma pergunta sobre ela, você acredita? Mas vamos lá. É uma empresa que está muito à frente, né, do mercado, vem crescendo aí muito nas ações, né? E olha que interessante, quando começou a pandemia, a gente estava no meio de um projeto de desenvolvimento de liderança. Estava bem no meio do projeto. E aí, no primeiro momento, eles falaram, olha, segura um pouquinho, entra no stand-by, nós estamos estudando o que vai fazer aqui. E assim, 2 dias depois, eles já retornaram falando, olha, segura que nós já estamos entrando em home office. Quando eles falaram isso, o mundo estava ainda pensando que era pandemia, será que nós vamos fazer home office? Ainda estavam tentando entender, eles já estavam, né? Eles são uma empresa que a gente vê que eles estão sempre à frente do mercado, né? E aí eles falaram, segura o treinamento presencial, porque a gente está fazendo treinamento presenciais com eles, e vamos fazer... E aí, 2 dias depois, nós já voltamos com uma solução para eles. Aproveita que o seu pessoal está em home e vamos fazer virtualmente. Nós vamos fazer assim, já trouxeram uma plataforma, já trouxeram uma metodologia diferente, fomos rápido para oferecer para eles algo diferente. E aí eles falaram, segura um pouquinho, vamos avaliar a sua ideia, deixa eu só ver como é que essa questão do home office vai funcionar para o pessoal e a gente retorna. Nesse meio tempo veio a pandemia de fato, aí sim as pessoas foram pensar em home office. E há 15 dias atrás, eles já retornaram
os treinamentos virtuais. Foram as primeiras empresas também a falar, vamos embora, o pessoal está em home office, estão adaptados, vamos fazer o treinamento e vamos dar sequência no treinamento de liderança. Por quê? Porque daqui a pouco a pandemia vai passar, gente. E a hora que ela passar, os meus líderes vão estar muito melhor preparados, né, do que os do meu concorrente que não estão fazendo nada. Então a gente tem uma gama de empresas que de fato está assim, não, vamos esperar, não vamos fazer nada, estamos em stand-by, paramos. E tem outras, e que não são à toa, essas outras estão na frente do mercado, que já não, vamos embora, vamos aproveitar esse momento, vamos treinar, porque vai passar, é fato que vai passar, e nós vamos estar mais à frente ainda a hora que voltar. Eu adorei ontem um comentário do CEO da XP dizendo, cara, nós estamos investindo muito em marketing nessa pandemia. Aí eu falei, pô, que legal, né? Isso é um bom sinal que está puxando a fila. O Scana, pensando nesses grandes, cara, é óbvio que você tem um portfólio diferente de entregas, né? Mas o que Volks, o que Magalu, Unilever, eles têm consumido de vocês, cara? O nosso trabalho hoje é muito focado em liderança e vendas. Sim. Então, nós treinamos a parte toda de liderança, desde o corporativo, que é o escritório, como também concessionárias, e treinamos também as áreas de vendas. Show. Usamos o coaching como um modelo individual e em grupo para cargos de liderança como gerente executivo, diretores, presidentes. Então, quanto mais alto o nível da pessoa, a gente parte para grupos menores e até o individual. Isso também serve para empresários, donos de empresa. Então, ao invés de colocar eles num grupo para treinar liderança, você faz isso em sessões individualmente. No virtual, o individual se mantém, é como nós dois estamos fazendo aqui. Né? Que é uma live aberta, mas poderíamos estar só nós dois trabalhando com o coaching aqui executivo, coaching individualizado. Isso continua, isso não parou. Né? Mudou só o formato, era presencial, foi para o virtual, até porque esse formato virtual com alta liderança funciona muito, e nós já fazemos isso há muito tempo. Né? Eu tenho aqui um coaching da Bosch, por exemplo, que é um grande cliente nosso, que é lá do Sul, eu nunca vi ele presencialmente. Nós fizemos todas as sessões de forma virtual, e nas últimas, inclusive, ele foi transferido para os Estados Unidos, e agora está lá, e a gente fez virtualmente essas últimas sessões. Então, isso não muda muito. O que a gente está trazendo agora são esses coachings em grupo para 20 líderes, para 250 líderes ao mesmo tempo, porque é o que as plataformas hoje conseguem suportar. A gente faz ao vivo, com interação, respondendo a perguntas, e muito focado em inteligência emocional. Então, trabalhar o momento da pessoa no home office, para ele se relacionar melhor em casa, para ele não surtar, para melhorar a produtividade, que é algo que baixa muito. A pessoa deixa a TV ligada, ou fica pensando que está de férias porque está em casa, ou não tem rotina, né? Estar em home office é acordar no mesmo horário, se você tomar banho de manhã, toma banho, trocar de roupa, toma o seu café da manhã. Quer dizer, a rotina é a mesma, né? E se você não tomar cuidado, você acorda em casa achando que é domingo, e aí você não toma banho mais tarde, fica de pijama até meio-dia, e aí a sua produtividade vai embora, né? Então, trabalhar essa questão da produtividade com as pessoas está sendo bastante forte. Ser quase que um ombro amigo para ouvir as queixas, né? Especialmente, né? Aí um público que sofre mais, que a gente vê que são as mulheres, porque ela está em casa, ela é casada, ela normalmente tem o papel da esposa, e ainda vivemos, infelizmente, num mundo onde a esposa é que lava, é que cozinha, é que cuida da casa, é que cuida do filho, e ela trabalha, então ela tem que agora trabalhar em casa, cuidar do filho que está em casa e tem que estudar, cuidar dos afazeres da casa. Muita gente tem assistente em casa, né? E hoje não está tendo mais, e aí tem que fazer tudo isso. Então a pessoa vai surtando, porque ela fica efetivamente muito mais atarefada, vai ficando estafada com as situações. Então a gente tem oferecido isso para as empresas, oferecendo para os colaboradores, né? Para alcançar a pessoa física, para que ela fique mais tranquila e consiga produzir em casa. Porque, de novo, nós estamos trabalhando, ninguém está de férias, né? É isso aí. Férias. Pois, cara, a gente fala do coach, o coach para vendas, e todo mundo quer vender agora. De alguma forma ou outra, nós tivemos uma expansão, e aqui eu vou brincar com Einstein, né? A mente expandiu, o mercado expandiu, ele não vai voltar mais. Fato.
E todo mundo quer vender. Em 2004, se não me falha a memória, a gente leu, por indicação sua, inclusive, Spin Selling. Spin Selling era perguntas, que já era uma provocação para o coach que estava em expansão. As coisas estavam acontecendo. Então, assim, efetivamente, o cara que quer vender, ele precisa entender o que perguntar. Fale um pouco sobre o coach de vendas, cara. Manda bala. Definitivamente, Rony. Hoje, o que acontece? Muitas vendas foram para a internet, né? E a informação está muito fácil de se obter. Você entra lá, você consegue ler tudo, do produto, do serviço. Às vezes eu vejo alguns clientes que entendem mais do que o vendedor, tanto que ele pesquisou para falar com o cara. Então, esse é o meu papel, viu? Preparar o cliente. Falar as características e vantagens do produto já não é diferencial nenhum, já não faz tanta diferença numa venda, né? O que está fazendo muita diferença são os benefícios que você consegue entregar e a experiência. Então, a benefício e experiência, o que é isso? O benefício só é benefício para a pessoa se ela quiser. Não adianta o meu produto ter esse benefício, mas não ser para a pessoa um benefício. Né? Então, para você saber qual é o benefício que a pessoa quer, você tem que saber fazer muito boas perguntas. Uau, se você quer preparar uma proposta, o que diferencia dois concorrentes na hora de apresentar uma proposta? O nível de informação que um tem versus o nível de informação que o outro tem. Quanto que ele entendeu, né? Melhor a proposta você consegue pôr na mesa para o cara. Né? Então, a questão de fazer perguntas, e é por isso que existe o curso de coaching em vendas no IBC, é que a gente entende que vendas hoje está diretamente relacionado a você saber fazer perguntas, entendimento do cliente, para que você consiga construir uma boa proposta. E agora, isso funciona B2B, mas funciona B2C. Vou contar um exemplo bem rapidinho, B2C aqui para você. Entrei numa loja para comprar uma camisa, eu estava viajando, não planejei que ia ficar 2 dias, fiquei 3, precisei de uma camisa a mais. Entrei na loja às 9h30 da noite no shopping, fecha às 10, a venda estava feita. Eu entrei e falei, quero uma camisa, e se tiver passada, melhor ainda, porque eu vou usar amanhã. Ou seja, o vendedor não ia fazer uma venda, ele ia ser comprado, né? Tava ali pronto. Ia tirar o pedido. Mas uma mulher, ela pegou e começou a fazer pergunta para mim, com o que você trabalha? E eu gostei daquilo, porque eu também fico avaliando, né, como é que as pessoas fazem isso hoje. Pô, eu trabalho com treinamento, sou diretor e tal. Aí você tá comprando uma camisa para usar amanhã por quê? Porque eu tô viajando, tal. Você viaja muito? Viajo. E você põe as camisas na mala? Pô, mas como é que chega a sua camisa lá? Pô, amassada. Como é que você desamassa? Vapor do banheiro. Ou passo a camisa quando eu chego. Pô, mas você gosta de fazer isso? Pô, é um saco, né, fazer isso. E se eu te apresentasse um produto que você simplesmente coloca no cabide e o tecido dele, depois de uns 10 minutos, ele já desamassa? Cara, eu nem sabia que existia. Né? E aí eu não preciso nem falar que eu me ferrei, né? Porque, assim, ela fez várias perguntas que me fizeram entender que eu tinha uma necessidade implícita que eu não estava falando para ela. Entendeu sua expectativa e dor, né? Ela descobriu dores que nem eu sabia que eu tinha. E detalhe, eu ia comprar uma camisa de, sei lá, R$100, a camisa que não amassa nunca, ela custa muito mais. Claro. Então, em vez de eu comprar uma camisa e gastar R$100, eu fiquei pensando, pô, vou comprar uma que não amassa, né? Daí ela falou, mas quantos dias você viaja normalmente? Eu falei, uns 3. Ela falou, então você precisa de pelo menos 3. E é a verdade. Eu falei, cara, é verdade, eu preciso de 3. Então, em vez de eu fazer um produto que era, a gente fala de cross-selling, upselling, sim, né? Claro. Para as pessoas, e a gente está acostumado a ir numa loja, o cara chegar no final e falar, você não quer levar uma meia? Você não quer levar uma cueca? Ele fica fazendo um cross-selling, empurrando o produto. Ela fez cross-selling, na verdade, ela fez upselling e cross-selling comigo, sim, através de perguntas, cara. Não através de ficar oferecendo coisa, porque é chato você ficar oferecendo algo para alguém que a pessoa não quer. Né? Quanto mais o seu cliente souber do seu produto, melhor o ticket. Quanto mais o cliente souber do seu produto, melhor o ticket. Então, eu ia comprar, olha o seu ticket, uma camisa de R$100. Eu comprei 3 de 200. Fazer uma compra de R$100, eu fiz uma de R$600. Muito louco. E saí de lá feliz. Por quê? O que eu comprei não foi uma camisa. O que eu comprei foi não ter a encheção de saco de ter que passar uma camisa quando eu chego no cliente. Ou de não ir com a camisa toda amassada para uma reunião. Foi isso que eu comprei, entende? As pessoas não entendem isso. Você não compra academia. Você compra um corpo saudável, você compra saúde, você compra autoestima. Tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que elas não vendem o produto ou o serviço delas.
Elas vendem o benefício que esse produto, esse serviço entrega. Então, ela não me vendeu uma camisa que não amassa, ela me vendeu tempo de não ficar passando, encheção de paciência, de saco de ficar passando camisa. Ela me vendeu uma imagem melhor de não chegar tudo amassado para uma reunião. Então, foi isso que ela me vendeu no final das contas, e não a camisa. Fato. Então, quanto melhor você entende, melhor você consegue agregar na hora de vender um produto. Agora, se a gente falar em B2B, então, nem existe venda sem pergunta. Né? É isso aí. No B2C, dentro de uma loja, para vender uma camisa, tá assim. E o que a gente está acostumado a vender, e Rony? A gente vendeu muito isso para as empresas na vida, que é o ensino à distância. Né? Porra, você pega lá uma empresa intangível, como né? Ela tem uma gama de produtos dentro da loja para vender. O vendedor, o que ele faz? A empresa que vende a geladeira, por exemplo, ela dá um treinamento de graça para esse vendedor. Por quê? Porque quanto mais esse vendedor souber falar da geladeira dela, quando chegar alguém e falar quero uma geladeira, ele vai falar dessa geladeira, porque ele sabe falar dessa geladeira. Claro. Né? Então não é uma venda consultiva. Eu vou empurrar uma geladeira que eu sei falar. E às vezes a pessoa leva uma geladeira embora que não serve para ela. Você vender uma geladeira para um cara solteiro e vender uma geladeira para uma família com 3 filhos é totalmente diferente. É isso aí. Se você não souber isso, você vende a geladeira errada. Imagina no B2B que você tem que construir um trabalho de marketing digital, você tem que construir um projeto de ensino e educação, um começo, meio e fim, para desenvolver liderança, para desenvolver vendas. Sem briefing, sem boas perguntas, você não consegue construir uma boa proposta. Não tem jeito, né? E as perguntas, Rony, elas são também a fonte da inovação. É isso aí. O Google, por exemplo, eles têm um departamento de coaching lá dentro. Por que uma empresa dessa tem um departamento de coaching? Porque eles já perceberam que quanto maior a sua capacidade de fazer perguntas, de questionar o tempo todo o que está acontecendo, melhores respostas. E melhores respostas, mais criatividade. Então, o Tony Robbins fala muito sobre uma característica do empresário que é ter fome, né? É o hunger, que é assim, é a vontade toda hora de crescer. Apetite, né? É o apetite que você trabalha. E a pergunta faz isso, né? A pergunta de como que eu posso melhorar, como que eu posso fazer mais, que jeito que isso aqui pode ser diferente. São perguntas o tempo todo que vão te trazer respostas diferentes e aí, naturalmente, você vai ter novos resultados. Né? E as pessoas, tem muita gente acomodada, né, cara? Fazendo mais do mesmo o tempo todo. E aí foi bem pra caramba uma época e de repente começa a ir mal, não sabe por quê. E aí você tocou num assunto que eu vou voltar nele, que é o comportamento digital. É isso. Então, essa crise, tem gente que está esperando assim, vai passar e aí tudo volta ao normal. O normal depois da crise vai ser totalmente diferente do normal antes da crise. Exatamente. A gente vê pelo supermercado. O supermercado aumentou em 20% a 25% o faturamento na crise. Só que teve supermercado que aumentou 10% e teve supermercado que aumentou 30%. Isso aí. Por quê? Qual que é a diferença? Quem estava mais preparado no digital. Exatamente. Eu já não estou mais indo no supermercado. Compro tudo em casa, entrego em casa. Depois que voltar ao normal, será que eu vou começar a ir no supermercado? Com certeza não. Realmente não. É isso aí. Por quê, né? Porque você já está acostumado. E a pessoa começa a perceber que a compra é igual, cara. É incrível isso. Mas é esse paradigma que precisava ser quebrado. A gente não tem que parar de fazer a famosa panfletagem digital. Né? Você oferta um produto, seu serviço para as pessoas que não te conhecem. Entender a pessoa que está do outro lado, sentar na cadeira junto com ela, aguçar esse lado empático, entender aquilo que ela quer receber de informação, preparar essa pessoa para fazer uma boa oferta. Aí nós estamos falando, sim, em resultados, em projeção positiva. Diferente disso, cara, as coisas se perdem. E aí não extrai aquilo que tem de melhor. Scana, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Cara, eu vou deixar o convite aberto aqui para a gente voltar, porque o assunto é bastante relevante. Nós falamos sobre comportamento, nós falamos sobre performance, nós falamos sobre características. Você deu muita variável para poder contribuir para que as pessoas que nos assistiram agora e as pessoas que também vão ver isso aqui posteriormente, para colocar em ação, fazer a mudança a partir de agora, de hoje, levantar e falar, cara, eu preciso mudar e essa mudança vai acontecer agora. Primeiramente, obrigado. Cara, um prazerzão, saudade. E eu quero que você deixe as suas informações, onde as pessoas podem conectar com você, onde você tem entregado conteúdo,
para que, de alguma forma ou de outra, as pessoas continuem, né, a conectar contigo, cara. Manda ver. Show. É, Pessoal, hoje o mais fácil para me encontrar, né? Se quiserem falar no IBC, é só entrar em contato conosco. Se alguém que estiver precisando de ajuda para empresas, a gente tem um e-mail que é super fácil, que é o SIC, que é de Soluções in Company, SIC, arroba ibccoaching, coaching, né? .com.br. Então, SIC, arroba ibccoaching.com.br. Se quiserem falar comigo, eu estou sempre à disposição no Instagram, no Facebook, Fábio Scanavino. O Scanavino é complicadinho aí, tem 2 N's, mas se vocês estão aqui, vocês já viram meu nome escrito aí em alguma das mídias. Se precisarem de dicas, consultoria, conversa, entre em contato comigo, eu estou super à disposição. E, Rony, para fechar, assim, eu queria deixar um recado para vocês de como foi os nossos últimos 2 meses aqui, né? Nós éramos uma empresa 95% presencial. E durante os últimos 30 dias, agora já 45, nós somos uma empresa 100% digital. Uau! Então, nós fizemos uma transformação em 45 dias de uma empresa que entregava tudo presencialmente para entregar tudo virtualmente. Claro que foi extremamente estressante, foi corrido, tivemos muitos erros e muitos acertos. Invertemos totalmente um faturamento que era de um canal presencial para um canal virtual e tivemos muito sucesso nisso. E agora estamos aprendendo com os nossos erros que cometemos nesse caminho para melhorar ainda mais essa experiência com os nossos clientes. Agora pense, somos 500 pessoas presencialmente e aí nós fizemos uma inversão aqui como empresa para o produto virtual com alcance muito maior. E sabe qual é a boa notícia disso? Que uma hora a pandemia vai voltar, os cursos presenciais vão voltar e nós vamos ter um novo business agora digital. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Que nós vamos ter 2 business. Nós tínhamos um, agora temos 2. 95 para 5 online. Agora vamos ver o avesso. Como que está hoje, cara? Agora está 100% e depois que passar a pandemia, nós vamos ter que entender de novo qual vai ser esse percentual. A gente está fazendo uma análise aqui de tráfego, né? Facebook, sim, Google, quanto que investe em um. E a gente percebeu que está invertendo. O canal que dava mais resultado hoje está dando menos. Ou seja, você tem que estar o tempo todo analisando e tomando decisão com o que você tem na mão. Não tem certo ou errado, é o que tem na mão. É isso aí. E aprendizado, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Se eu pudesse dar uma dica hoje usa tecnologia, consultoria, ensino, aprender rápido e refazer. Esse é o ponto que nós estamos usando hoje aqui. Show de bola. Scanavino, meu brother, Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo. E por disseminar, cara, por levar informação, coisas relevantes. Eu sei que você é um cara de coração aberto, aquilo que você entregou é aquilo que você é. Obrigado, obrigado mesmo. As portas estão abertas aqui, viu? Digitalmente, vamos tocar o pau e vamos programar outras. Tá bom, meu amigo? Valeu, amigão. Obrigado, cara. Valeu, gente. Obrigado aí. Até a próxima, viu? Eu vou deixar depois o perfil do Fábio nos nossos stories. E quiser contato com ele, segue ele, que o cara entrega. Tá bom? Grande abraço, Scana. Tamo junto. Obrigado. Até. Tchau, tchau.